texto que para mim é muito impactante, muito gostoso. É uma história bíblica conhecida que você conhece bem também, que está registrado no livro de 2 Crônicas. Vamos ao Antigo Testamento, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Abra a Bíblia comigo, deixe a sua Bíblia aberta a partir de agora e vamos ler, vamos estudar esta palavra que o Senhor Deus tem para nós. Uma mensagem de vitória em Cristo, uma mensagem que Deus nos dá para termos a certeza de que nele seremos vencedores, como o Júnior cantou agora aqui para nós. Estamos juntos? Palavra de Deus aberta em mãos? Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, vamos ler a partir do versículo 1. Fecha os teus olhos e vamos orar a Deus. Bom Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela bênção que é estarmos reunidos em Teu nome, a fim de estudarmos a Tua palavra. Nós abrimos aqui também nossa mente e coração para receber as instruções do Teu Espírito para nós. Abençoa-nos, Senhor Deus, que esta palavra entre em nosso ser e produza fogo em nosso coração, para avançarmos com Cristo, lutando, mas tendo vitória após vitória com Cristo Jesus. São bênçãos, Senhor Deus, que eu te peço, nós juntos te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Acompanhe comigo. Peço que você deixe a sua Bíblia aberta, ok? Nós vamos ler, parar, refletir, ler. E Deus tem uma mensagem para nós. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos meunitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve o que, igreja? Josafá teve medo. E se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa de Jeová do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante de teu povo e de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Moabe e os do monte Seir, cujas terras
não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo a lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos onde? Os nossos olhos estão em ti, Senhor. Os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas ela é de quem? Ela é de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor Jeová Deus é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em alta voz, com voz alta sobremaneira. Pela manhã, bem cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Vamos ler juntos esta frase: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura por quanto tempo? Para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs-se Jeová Deus, o Senhor, emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, contra os do monte Seir, e vieram contra Judá, e eles foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram para destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem ter nenhum sobrevivente. Uau! Que história, não é verdade? Que história extraordinária! Eu sou um apaixonado por essas histórias da palavra de Deus que nos trazem tanto conforto e tanto encorajamento. Inimigos que vieram contra o povo de Deus para destruir o povo de Deus. Pergunto para você: você lutou hoje? Lutou hoje? Você percebeu que vieram inimigos contra você? Se levantaram contra você para te destruir? A gente luta todo dia, não é verdade?
e exércitos poderosos nos cercam todos os dias para nos destruir. Exércitos de anjos maus, de demônios. Pedro diz: tende cuidado. O diabo anda em derredor como um leão, procurando alguém a quem ele possa tragar. Essa história, ela ilustra o povo de Deus, e não só o povo de Deus nos dias de Israel, que teve que lutar contra os seus inimigos, mas ela mostra a nós hoje, como povo de Deus, que tem de lutar contra os inimigos do Senhor. E esses inimigos não são fracos, são fortes exércitos de demônios. É ou não é verdade? Nós temos poder para lutar contra os exércitos do mal? Temos ou não temos? Em nós mesmos não. Josafá mencionou isso quando ele disse: Senhor, nós não temos o que fazer contra essa multidão que vem contra nós. Nós não temos força em nós. Um dos grandes problemas que nós temos muitas vezes é que nós achamos que nós temos condições de lutar contra o inimigo. Sabe o que acontece quando você tenta lutar contra o inimigo? Meu pai, ele tem uma expressão que ele diz assim: é igual dar murro em ponta de faca. Já ouviram essa expressão, não? Não tem como. Sabe o que acontece? Eu sei que eu estou falando nessa noite para pessoas que têm passado por lutas em suas vidas. Todos nós passamos, uns mais, outros menos. Seu problema é o seu esposo, seu problema é um esposo que não é temente a Deus, que é contra você, que não apoia você, que não apoia a sua vida religiosa. O seu problema é uma esposa que não é temente a Deus, um filho que se desviou dos caminhos do Senhor, algum filho que está no mundo das drogas. O seu problema é que você não está conseguindo fazer fácil os seus compromissos, porque você tem lutado e não tem conseguido fazer fácil os seus compromissos. O seu problema é que você está desempregado. Qual é o seu problema? O problema é uma doença, um inimigo mortal que está corroendo dentro de você. Quando nós temos problemas, nós impensadamente, inconscientemente, nós tentamos resolver os problemas pelas nossas próprias forças. É ou não é assim? Pensa comigo. Quantas vezes nós não nos ajoelhamos diante de Deus e oramos ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, eu estou com aquele problema, ajuda-me, liberta-me, salva-me, dá, Senhor, o livramento, em nome de Jesus, amém. E você se levanta e o que você vai fazer? Sua mente fica maquinando, fica ou não fica? Tem uma máquina ali dentro. Você não para, é ou não é verdade? A gente não para porque a gente fica tentando achar uma solução para os nossos problemas. É ou não é assim? A gente deixa de confiar em Deus. Aí talvez alguns vão dizer assim: peraí pastor, o senhor está dizendo que se eu tenho algum problema, alguma dificuldade, eu não preciso fazer nada? Sim, você precisa fazer sim. Você tem que entregar o seu problema nas mãos de Deus, e Ele vai dizer o que você vai fazer, ou deve fazer, ou não fazer. Aí você olha para mim e diz assim: mas pastor, eu já tenho feito isso. Eu entrego o meu problema nas mãos de Deus. Sabe que Deus permite que sobrevenham problemas sobre nossa vida, porque se nós não tivéssemos problemas, provações, dificuldades, nós não aprenderíamos a depender dEle. É ou não é assim? Nós precisamos aprender a depender dEle. Se nós não aprendermos a depender dEle em todas as coisas em nossa vida, nós estamos perdidos. Porque o pecado, a essência do pecado, é uma independência completa de Deus. E nós tentamos, em nosso pecado, ficarmos independentes de Deus, resolver as coisas por nossas próprias forças.
Deus está dizendo: filho, eu estou permitindo você passar por essa luta, por essa dificuldade, para que você aprenda a depender de mim. Se você não confiar a tua vida a mim em todas as coisas, você estará perdido. Eu não vou conseguir te salvar, porque você não está deixando me salvar, não porque eu não queira te salvar. Estão entendendo? Então, se você tem passado por provas maiores ou menores, louve a Deus e diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor Deus está me dando mais uma oportunidade para eu aprender a depender dEle. Amém? Amém. Lição número 1 de Deus para nós. Deus permite dificuldades porque Ele precisa que nós venhamos a aprender a depender completamente dEle e entregar nossa vida completamente a Ele. Aí você pode dizer assim: sim, pastor, eu já tenho feito isso. Só que se você tem feito isso e continua maquinando, lembra? Para resolver, é porque você não conseguiu entregar completamente. Não está dormindo de noite? Porque fica ali. Está acontecendo isso contigo, não? Você entrega a Deus. Estou entregando, pastor. Quantas vezes eu já passei por isso? E Deus me ensinou, numa dessas minhas angústias que eu não estava dormindo à noite, eu disse: Senhor, eu estou entregando aqui. Deus falou claramente ao minha mente e meu coração, dizendo: Senhor, filho, você não entrega a mim. Como não, Senhor? Eu estou aqui entregando. Filho, você não está entregando para mim. Mas como não, Senhor? Você está tentando resolver pelas suas próprias forças. E aí eu entendi. E a minha oração mudou. A minha oração passou a ser: Senhor, toma então esse problema de mim que eu não consigo entregar para ti. Simples assim. Senhor, toma de mim esse problema, eu não consigo entregar para ti. Toma de mim. Me ensina a entregar para ti, eu não sei como. E a gente fica indignado muitas vezes, não é? Eu não sei como entregar. Deus tem prazer em nos ensinar. E Deus me deu sono perfeito aquela noite. Ele tirou de mim. Eu pedi para Ele: tira de mim. Ele tirou de mim. Eu agradeço a Deus. Pois no dia seguinte, quando eu cheguei no escritório, acabou o culto do escritório, aquele que era um problema insolúvel. Sabe quando você pensa assim: se eu for por esse caminho vai acontecer assim, 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 assim. Não vai dar certo. Se eu for por esse caminho, vai acontecer assim, 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 assim. Puxa vida, também não dá. Se eu for por aquele outro, e aquele, você não vê solução. De repente, no dia seguinte, Deus resolveu. De uma forma que eu nunca tinha pensado, sequer imaginado. Eu te pergunto: Josafá poderia passar na mente dele, na ideia dele, de que ele iria vencer uma batalha cantando? É loucura. Lição número 2. Quando os inimigos vieram contra Josafá e o povo do Senhor, diz a Bíblia que Josafá teve o que, igreja? Medo. Josafá teve o quê? Teve medo. Você já teve medo? Está com medo? Está com medo de não conseguir saldar os compromissos? Está com medo de não conseguir dar a volta por cima e recuperar a sua vida, o seu casamento? Está com medo de não conseguir vencer os vícios? Está com medo de não conseguir passar no vestibular? Está com medo de não conseguir dar conta no trabalho e aquilo que você precisa fazer? Está com medo, 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 medo. Sabe de onde vem o medo? O medo. Consegue ler de trás para frente? Não. O medo. Lê de trás para frente. Alguém conseguiu chegar? Não? O medo vem do demo.
Estamos juntos? O medo vem do demo, não é de Deus. Olha o que diz a Bíblia, não eu. Deixa a sua mãozinha marcada em Crônicas 20, ok? Segundo Crônicas 20, vamos comigo lá, a primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 18. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Encontraram todos? A palavra do Senhor diz assim: no amor existe muito medo. É assim que diz a Bíblia? Sim ou não? O que é que diz? No amor o que, igreja? Não existe medo. Diga amém. No amor, repete comigo, igreja. No amor não existe medo. Vamos repetir de novo? No amor não existe medo. Diga amém. Por que não existe medo? Diz, porque o verdadeiro amor, ou perfeito amor, conforme diz 1 João 4,18, lança fora o medo. Amém. Vamos memorizar esse verso? Pra você não esquecer nunca mais. Porque no amor, o que diz a palavra? Não existe medo. Porque o perfeito amor, ele lança fora o medo. Vamos repetir juntos? No amor não existe medo. Pois o perfeito amor, ele lança fora o medo. O que você diz? Amém. Amém. Não há por que temer. O amor perfeito lança fora todo medo. Que amor é esse? Aí você olha para 1 João capítulo 4, versículo 8, diz o que? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. No amor não existe medo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Porque o medo vem de quem? Vem do demo. Que aqueles que estão com o amor, que é o próprio Deus, eles não têm o demo, não têm medo. Não é maravilhoso isso? Extraordinária mensagem bíblica de Deus para nós. Eu lembro daquele hino, né? Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei e te sustentarei. Com minhas mãos eu serei fiel. Amém? Contigo eu estou. Não há o que temer. Não te assombres. Eu sou o teu Deus. Eu te sustentarei. Eu te fortalecerei. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Quando Josafá, pode voltar para Crônicas, ele sentiu medo, ele percebeu que o medo trouxe ele insegurança, falta de paz, ansiedade, incerteza, é ou não é verdade? Então ele foi junto do verdadeiro amor de Deus, que é o próprio Deus, para que Deus lançasse fora do coração dele todo o medo. E o que Josafá fez? Ele jejuou e ele convocou que o povo jejuasse. Quando foi a última vez que você jejuou? Ora, se todos nós passamos por lutas, provações, seu inimigo vem todo dia contra nós, e a gente tem lutado. Deus está conosco, Ele lança fora o medo.
Mas tem algo que nós precisamos fazer, nós precisamos jejuar, nós temos que conclamar jejum. Aí alguns estão pensando, sim, pastor, se for assim, então eu vou ficar de jejum todo dia. Talvez para alguns seja um bom motivo para emagrecer, né? Não, brincadeira. Que jejum é esse? O jejum que a gente faz é somente de alimentos? Jejuar significa deixar de se alimentar tão somente? Não. Não alimento físico. Mas tudo que vem para a tua mente, você está alimentando a tua alma. Estamos juntos? Deus está conclamando a nós para nós fazermos um jejum. Lembra Jesus quando ele estava no deserto da tentação e o inimigo veio contra ele? 40 dias ele ficou lá. Fazendo o quê? Jejum e oração. Não foram as mesmas armas que Josafá sacou aqui? Talvez como um grande samurai ali que impunha em suas mãos 2 espadas, né? De um lado, jejum. Do outro lado, oração. dias. Se eu falo para alguém nesta noite que está aqui na igreja sentado, ou para você que está me assistindo nesse momento e você tem uma grande batalha diante de ti e você não sabe como vencer, não sabe o que fazer, ó filho querido, eu apelo ao teu coração em nome de Jesus. Não tenhas medo, Deus é contigo, mas você precisa fazer um jejum e orar como talvez você nunca orou. 6 semanas, 40 dias, no mínimo, para você desinfectar a tua mente das coisas deste mundo. Joga fora. Paulo, quando ele escreveu aos Filipenses, ele disse o quê? Ó irmãos, tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O teu pensamento. Seja isso que ocupe o teu pensamento. E o diabo ele é tão terrível que ele quer dominar a nossa vida e encher-nos de medo e nos esvaziando de um Deus de amor que lança fora o medo, e ele vai nos enchendo com tudo aquilo que não tem que ver com as coisas de Deus e do céu. Você está conseguindo cheirar aquilo que eu estou cozinhando aqui, não? Aí você vai enchendo a tua mente com aquilo que é de boa fama, que tem virtude, que há louvor, que é bom, ou que são das coisas deste mundo. Músicas, vídeos tolos, conversas tolas, ociosas. E a gente tem feito o que com isso? A gente tem compartilhado. A gente olha aquele negócio, dá risada. O camarada, olha só, esse arrebentou ali. Não é assim. E a gente acha tão engraçado que manda para o outro e tal. É isso que a gente tem compartilhado. Eu me lembro quando Pedro e João foram à escadaria do templo, subiram lá na escadaria do templo, tinha um camarada paralítico, ele olhou e disse assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Pum, o indivíduo acreditou, se colocou em pé e o milagre foi feito. O que é que nós temos oferecido para as pessoas?
E aí nós andamos com medo, ansiosos, estressados, incrédulos, nós andamos perdidos. Deus está dizendo assim: filho, se você quiser vencer, filha, se você quiser vencer o inimigo, os exércitos do mal que estão vindo contra ti, filho, você tem que fazer um jejum. Limpa a tua mente das coisas podres desse mundo, dos vídeos podres, das novelas podres, dos filmes podres, de músicas deste mundo. Faça um jejum, purifica a tua mente, e então eu vou poder entrar no teu coração. E eu, como amor, Deus amor, vou lançar fora todo o medo. Amém. É fácil ou é difícil? O pior é que nessa altura da mensagem, Deus revela para nós que o pior não são os inimigos que vêm de fora. O pior inimigo é aquele que está dentro de nós. Porque a gente não quer abrir mão dos nossos gostos para com as coisas deste mundo. Concorda comigo, não? Jejum, oração. E aí vem a palavra do Senhor, a promessa. Essa batalha não é de vocês, mas é de Deus. Quando que a batalha se torna de Deus? Quando você entrega para Ele. Mas eu não consigo entregar. Peça para Ele tirar de ti. Ele vai tirar. Quando que a batalha se torna de Deus? Quando você não tem mais medo. Mas Senhor, pastor, como é que eu vou deixar de ter medo? Jejum e oração. Purifica a tua mente. Faça um jejum. Ore. E quando nós fizermos aquilo que Deus sabe que nós podemos fazer, aquilo que Ele espera que nós façamos, Ele vai fazer por nós aquilo que Ele sabe que a gente não pode fazer. E que Ele não espera que a gente faça. Amém? Em último lugar, louve ao Senhor. Amém? O problema é quando a gente está passando por lutas e trevas, a gente não tem vontade de orar. Não é assim? Quando a gente está passando por dificuldades e provações, nós temos dificuldades de orar a Deus. Quando nós estamos passando por provas, a gente não tem forças. E aí Deus vem para nós e diz assim: filho, nesse momento é que você mais precisa se entregar e orar a mim. Amém? E se você tem alguma dúvida de que eu posso te dar a vitória, crede no Senhor vosso Deus, estareis. Crede nos seus profetas e prosperareis. Deus nos dará a vitória. Porque a vitória em Cristo é certa para aquele que busca, para aquele que se entrega, para aquele que faz o jejum, para aquele que ora e para aquele que louva. Amém? Louva. Há poder no louvor. Há poder quando a gente louva. Os cientistas dizem que quando nós cantamos, nós produzimos endorfinas que nos deixam felizes. O louvor
Senhor não somente chama os anjos do céu para estarem conosco e guerrear conosco, mas produz algo dentro de nós. Ele confirma que nós cremos em Deus, Ele confirma a nossa crença, nosso futuro, aquilo que nós esperamos. Josafá olhou para trás e disse: Senhor, o Senhor agiu assim, 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 assim. Eu sei que o Senhor continuará agindo. Amém. Quem é esse Deus? Diga, Ele é o meu Deus. E o meu Deus em mim há de lançar fora todo o medo, que esse Deus é amor. Amém?